Salve, salve, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de hoje? Iniciamos com a correção dos exercícios da página 53. O exercício 1, letras A, B e C, analisam o texto da página 52, que é sobre a maratona. Então, são 3 corredores, 2 deles tiveram auxílio da ciência e o outro não. Em primeiro colocado ficou um que teve uma alteração genética. Em segundo, um que usando terapias modernas da medicina conseguiu um aumento da capacidade respiratória. E o terceiro lugar não fez nenhum tipo de terapia. Então, o texto quer debater, e as questões também, qual a sua opinião? Você acha que foi justo, que é válido? Independente de você ter dito que sim ou que não, eu espero que vocês não tenham escolhido pensando no que o professor quer ouvir ou no que a sociedade acha que é certo. Eu quero a sua opinião. Nós estamos aqui nas nossas aulas formando a sua opinião sobre as coisas. Então esse tipo de debate, ele é muito enriquecedor. Primeiro porque não analisa certo e errado. Nós estamos construindo um pensamento. Então, na questão 1A, ele pergunta: qual dos 3 atletas representa a melhor capacidade humana de percorrer 15 km no menor tempo possível? Você poderia ter escolhido o primeiro lugar, porque não deixou de ser um ser humano. Ele não virou um robô, não teve alterações genéticas significativas. Tanto que não foi pego no antidoping. Vocês sabem já que toda competição esportiva de alto nível existe uma comissão que analisa se aquele atleta utilizou de meios ilegais ou não. Esse exame, geralmente pela urina, mas também pode ser através do DNA, por um fio de cabelo, pela saliva, ele analisa as características genéticas daquele atleta, principalmente os primeiros lugares. Então, esse exame é chamado antidoping. O doping, se dopar, vem de uma denominação antiga, onde as pessoas usavam de artifícios para poder conseguir vencer as provas. E esses exames antidopings têm ficado cada vez mais rigorosos. Por quê? Os atletas e as suas equipes também têm ficado mais audaciosos na hora de tentar burlar. Porque essas competições envolvem muito dinheiro, envolvem fama e outras coisas. E outros interesses de grandes empresas, né? Além de interesses do país em se promover na comunidade internacional. Então, aqui na letra A não tem resposta certa e errada. Você pode ter escolhido qualquer um dos 3. Por que não o primeiro lugar? Ele ainda continua sendo um ser humano. Por que não o terceiro lugar? Já que ele não utilizou de nenhum meio. Depende do seu raciocínio. Na letra B, pergunta se esse resultado foi justo ou injusto. E aí é com você. Novamente, uma resposta pessoal. Se você acha que foi injusto, porque não houve uma preparação igual entre os atletas, tudo bem, coloca que foi injusto por isso. Agora, se você acha que respeitou as regras da competição, porque quando você se inscreve, você não ganha só a camiseta e aparece lá tal dia. Não é só isso. Tem as regras da competição. E nessas regras, eles não infringiram as regras, tendo uma preparação especial. Foi tudo dentro das regras. Então, eles obtiveram uma vantagem de modo lícito, ou seja, de modo legal. Não há errado aí. Na letra C, existem diferenças entre os recursos utilizados pelo vencedor e pelo segundo colocado? Sim, o próprio texto diz isso. Então, essa questão quer analisar em você se você tem a capacidade de interpretação de texto, ou se você acha que é tudo igual, tudo é desvantagem. Então, não importa tanto o que você escreveu ali, mas importa o seu raciocínio. O seu raciocínio deveria seguir a seguinte linha, de modo geral. Que o primeiro colocado teve uma vantagem porque mexeu nos genes. Ele houve uma modificação no ser humano. Uma modificação, claro, simples, como eu disse lá no começo. Mas ainda assim conferiu ele uma vantagem de 1 minuto sobre o outro, o que foi suficiente para ele vencer a prova.
Já o segundo colocado, ele fez apenas um treinamento em altitude diferente. Quando você treina em baixa altitude, você melhora o seu desempenho. Mas quando você dorme em alta altitude, o ar é mais rarefeito, tem menos oxigênio. Assim, o seu corpo trabalha muito mais para produzir oxigênio. Talvez vocês estudem na aula de ciências mais para frente isso daí, talvez ainda seja cedo. Mas esse contraste entre a alta altitude e a baixa altitude, o corpo fica doidinho, produzindo mais anticorpos, produzindo mais oxigênio. Então, há uma superestimulação do corpo. Nada é ilegal. Nenhum remédio foi usado. Já no exercício 2, que vai da página 53 e 54, da letra A, B, C e D do exercício 2, ele quer saber sobre esse texto que está na página 53, sobre a seleção genética de bebês. Ele quer saber a sua opinião. Você acha que alterar características dos bebês, quando eles ainda não foram implantados no útero da mãe, é certo? É correto? É ético? Você já aprendeu o que foi ética. Então, é uma resposta também pessoal. Letra A. Em qual situação você acredita que garante a diversidade humana? A escolha pela natureza ou a escolha da ciência? É claro, você tem o direito à sua opinião, mas o próprio autor, ele pergunta de um jeito que você vai ter que responder, que é claro, quando há escolha natural, a diversidade genética é muito maior. Talvez você tenha ou não tenha irmãos, mas tem amigos e primos, que têm vários irmãos. Um é diferente do outro. Às vezes até os gêmeos podem ser parecidos fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente são totalmente diferentes, são duas pessoas diferentes. Então, o que o autor quer que você entenda é que a maior variabilidade genética está na seleção natural, ou seja, quando não há interferência da ciência na escolha. Já quando os pais escolhem, eu quero um filho de olhos azuis, alto, cabelos pretos, que seja predisposto a ser um esportista. Ele está escolhendo as características. É possível? Sim, é possível. Vocês vão ver já já no vídeo que eu trouxe para vocês. Letra B, da página 54 já. Na opinião do grupo, os pais e as mães devem influenciar nas características dos filhos a partir de escolhas genéticas? Uma questão polêmica. Você também vai responder o que você acha. Se você acha que os pais devem ou não interferir. Lembrando que não é só a opinião dos seus pais que contam, é a sua opinião. Porque você vai ser pai ou mãe um dia. Provavelmente, né? Então essa escolha vai influir quando você tiver os seus filhos. Pensa nisso. Letra C. A manipulação genética, quando é desejada pelo casal, pode ser positiva? Sim, pode ser positiva. O que o autor quer que você diga aí é que, dependendo do casal, suponhamos que o casal tenha uma incompatibilidade de sangue. Perguntem para a professora de ciências. Nem todo sangue é compatível. Às vezes, nós temos vários tipos de sangue, tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, e seus subtipos, AB negativo, O negativo, B negativo. Então, às vezes, uma consanguinidade. Você tem um tipo de sangue diferente para pai e para mãe. Eles podem não ser compatíveis. Isso pode, ou a chance de gerar um defeito genético pode ser grande. Então, o cientista ou o médico pergunta, olha, pai, mãe, vocês querem escolher? Porque pode gerar uma grave deficiência no seu filho. É claro que os pais vão querer escolher, não porque eles queiram um filho perfeito, mas porque eles querem minimizar o risco para essa criança. Às vezes até risco de vida. Então, pode ter um lado positivo? Sim,
no caso de se evitar uma doença grave, ou até o risco de morte para a mãe. D. Essa manipulação genética pode ser negativa? Sim. Embora a resposta aqui seja pessoal, você pode dizer que não tem nada de negativo, o que o autor quer que você responda é um contraponto da pergunta anterior. Se na pergunta anterior você respondeu que sim, pode ser positivo, você também tem que ver o lado negativo, porque nem tudo é positivo. Então, o lado negativo seria que há uma menor variabilidade genética. Então, se você tem pessoas todas iguaizinhas, todas sem defeito, quando tiver uma doença, por exemplo, como esse coronavírus, se todos nós tivéssemos o mesmo tipo de defesa biológica e imunológica, morreria todo mundo, já que todo mundo sofreu com aquela doença e todo mundo tem os mesmos genes. Então a variabilidade é importantíssima. Às vezes uma pessoa está mais suscetível a uma doença e a outra não, justamente por causa da variabilidade genética. Isso é importante. Em nossa última aula, nós vimos os conflitos entre o avanço científico e a ética. Em quais são os limites da ciência? Será que o cientista pode pesquisar o que ele quiser da forma que ele quiser? Ou há limites? Quem é que impõe esses limites? E aí eu perguntei para vocês, pesquisem o que é moral. Ninguém me respondeu. A maioria de vocês mandou a tarefa, mas não respondeu essa perguntinha que eu fiz lá no vídeo. Qual é a diferença entre ética e moral? Eu expliquei para vocês que ética é fazer o que é certo sempre, independente se tem alguém vendo ou não. E moral? Moral tem a ver com as características. Não lembram? Não pesquisaram? Pois pesquisem. Não vou responder. Pesquisem porque é importantíssimo isso. Então, na última aula, nós nos perguntávamos o que seria o correto. O correto seria a ciência avançar o máximo que ela puder para beneficiar o ser humano, ou ela tem que ter um limite. E esse limite geralmente é dado pela própria comunidade científica, ou seja, os pares, os outros cientistas. Eles vão dizer, olha, até aí você pode, depois não. Como foi o caso da clonagem do ser humano. Toda a comunidade científica ficou estarrecida com aquele japonês que clonou um ser humano, porque isso ainda é considerado antiético pelos próprios cientistas. Mesmo assim, ele foi lá e fez. Então, é um conflito entre o avanço científico e a ética. Vamos avançar um pouco mais nessa área sobre a ética na pesquisa científica. Você sabe o que são alimentos transgênicos? OGM, organismo geneticamente modificado. Quando o ser humano tenta melhorar as características genéticas de uma planta, de um ser vivo, ele está alterando a genética dessa planta, desse ser vivo, para obter características especiais que ele deseja. Por exemplo, quando você quer um milho que resista às pragas, que use menos veneno, chamado defensivo agrícola, na sua plantação. Como você vai fazer isso? Já que você tem uma grande plantação e, claro, vão ter insetos, vão ter agentes naturais que vão combater aquele seu alimento, levando a uma quebra na produção e a um prejuízo financeiro, às vezes grande. Então, os alimentos transgênicos surgem para dar maior fluência à produção de alimentos. Vocês sabem que nós temos 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Nem todas as terras são agricultáveis. O Brasil é uma exceção. A China, considerado o maior país em território do mundo, tem só 40% da sua área agricultável. O restante são montanhas, desertos, áreas inóspitas, ou seja, sem condição de plantar. Como nós vamos alimentar tanta gente no mundo? Melhorando a produção agrícola,
produzindo mais em menos espaço. Esse é o objetivo do transgênico: alterar as plantas para que elas adquiram capacidades de produção melhores, resistindo a pragas e doenças. Vejam esse vídeo que bacana, que explica detalhadamente essa diferença. Organismos geneticamente modificados são seres vivos como animais, plantas e micro-organismos que sofreram mudanças no seu DNA de uma forma que não costuma ocorrer naturalmente. Desde que desenvolvemos a agricultura, há cerca de 10 mil anos atrás, nós começamos a mexer e remexer o DNA das nossas comidas e de vários seres vivos. Isso tem sido feito principalmente por meio da seleção artificial ou reprodução seletiva. A ideia é mais ou menos a seguinte: quer que as suas plantações de milho gerem milhos maiores? Então preste atenção naquelas plantações que naturalmente dão os maiores milhos, plante sementes delas e assim sucessivamente. Com o passar de várias gerações, a tendência é que os seus milhos sejam cada vez maiores. Selecionando organismos com características desejadas e favorecendo a reprodução deles, nós tomamos o lugar da seleção natural e começamos a lapidar o genoma de vários organismos. Como já explicamos antes, fizemos isso com os cachorros também. Transformamos um bando de lobos selvagens em dobermans e chihuahuas. Produzir um novo tipo de planta ou animal desse jeito é um processo lento. A tecnologia trazida pela engenharia genética nas últimas décadas permite criar um novo tipo de planta, por exemplo, de forma muito mais rápida, controlada e precisa do que a reprodução seletiva. Essa mudança genética pode ocorrer de várias formas, como por exemplo, deletando uma região do DNA do organismo ou adicionando um novo gene de outra espécie no organismo. Esse último exemplo resultaria em um organismo que chamamos de transgênico. Tais mudanças visam melhorar ou mudar alguma característica do organismo para que ele possa trazer algum benefício para nós. É claro que modificar genes de organismos pode envolver diferentes riscos em potencial. Alimentos geneticamente modificados poderiam oferecer diferentes riscos para a nossa saúde, para a saúde de outros seres vivos ou causar impactos ambientais. Embora sempre existam riscos, pois nenhuma tecnologia é 100% segura, os riscos são relativamente baixos, de acordo com especialistas no assunto. Organismos geneticamente modificados passam por uma avaliação de riscos hoje em dia até poderem ser comercializados. Milhares de trabalhos científicos conduzidos nas últimas décadas por cientistas e instituições de diferentes países apoiam a conclusão de que os organismos geneticamente modificados atualmente presentes no mercado são seguros e benéficos para as pessoas, os fazendeiros e o meio ambiente. Alguns dos organismos geneticamente modificados mais comercializados no mundo hoje em dia são alguns tipos de soja, milho, algodão e canola. Outros organismos também foram modificados geneticamente com o objetivo de promover saúde. Por exemplo, já foi criado um tipo de arroz com mais vitaminas e nutrientes que poderia melhorar a saúde de milhões de pessoas, um tipo de banana que pode funcionar como uma vacina contra hepatite B, um tipo de abacaxi que pode ajudar a combater o câncer e um tipo de trigo que causa menos alergia. Talvez um dos exemplos mais drásticos de como a engenharia genética tem beneficiado a sociedade sejam as milhões de pessoas com diabetes ao redor do mundo que atualmente regulam o nível de glicose no sangue por meio da insulina produzida com a ajuda de micro-organismos geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados talvez nos ajudem a enfrentar vários obstáculos que nos aguardam no futuro. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a produção de comida no mundo precisará aumentar em 70% até 2050 para acompanhar o crescimento populacional. Como se isso já não fosse um problemão, ainda vamos precisar enfrentar as dificuldades trazidas pelo aquecimento global nos próximos anos. Isso poderá tornar mais difícil cultivar alimentos em boa parte da terra cultivável que existe atualmente no planeta. Com a tecnologia trazida pela engenharia genética, é possível que sejamos capazes de desenvolver plantações que prosperem em condições ambientais que provavelmente não conseguiriam antes, como ambientes com grande presença de sal ou alumínio, assim como ambientes de climas muito secos, quentes ou frios.
Plantas assim podem aumentar o rendimento de colheitas, a resistência de plantações a doenças e a qualidade nutricional dos alimentos, além de diminuir a necessidade de usar pesticidas em plantações e baratear os custos da produção de alimentos e remédios. Algumas dessas coisas já existem e já nos beneficiam cotidianamente, como as sementes que, depois de serem modificadas geneticamente, estão melhor protegidas contra pragas e precisam de menos pesticidas para serem cultivadas. Outras dessas possibilidades ainda estão mais longe de serem desenvolvidas, mas podem se tornar realidade no futuro. Muitas pessoas são contrárias à modificação genética de organismos por acharem que não é algo natural. Mas o que é natural? Milhos cultivados por milhares de anos por nós para ficarem maiores conta como natural ou como modificação genética? Dizer que um alimento foi modificado geneticamente, na verdade, não diz nada de útil sobre os riscos e benefícios dele. Só diz que alguém direcionou uma mudança naquele organismo. A engenharia genética é uma ferramenta que trouxe e pode trazer muitos benefícios importantes para o futuro da humanidade. Não sabemos ainda se ela conseguirá nos dar tudo o que precisamos. O que sabemos é que ela tem um grande potencial, e explorar esse potencial pode trazer muitos benefícios para nós. Deixando para trás as pesquisas com plantas, entramos numa área muito fascinante, que é a robótica. Será que os robôs dominarão o mundo? Todos vocês já devem ter visto filmes onde coloca-se a seguinte questão: será que as máquinas vão dominar os homens? E a inteligência artificial? Será que ela pode superar o raciocínio humano? Quando as máquinas podem se revoltar contra o ser humano e dominar o mundo? Parece coisa de filme, mas não é. Vocês verão nos vídeos a seguir que nessa área de robótica o ser humano está avançando muito, como se diz, avançando a passos largos. Robôs hoje não são simplesmente reprodutores de ordens humanas. Eles já têm apesar de rudimentar, já têm uma inteligência artificial. Eles são capazes de raciocinar, bem timidamente, como uma criança, ou às vezes como um animal. Sim, os animais pensam. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, os animais têm o raciocínio, têm o sistema nervoso, conseguem estabelecer relações entre si e entre o mundo que os cerca. Bom, voltando. Existe um livro que foi publicado, acho que se eu não me engano, foi em 1930, quase 100 anos atrás. Em 1930, Aldous Huxley escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo, onde ele fala de uma produção de seres humanos em larga escala, como se fosse uma fábrica de seres humanos. Olha que interessante, 1930. Sabe quando foi inventada a fertilização in vitro, ou seja, a inseminação artificial de seres humanos? Em 1960, 30 anos antes, esse cara escreveu um livro fantástico, falando sobre a criação de seres humanos em série, bem antes da tecnologia ser inventada. Por isso esse livro é tão admirável. Tem até um filme no YouTube sobre essa obra literária. Porém, o filme é bem tosco, sabe? Acho que não vale a pena vocês verem, não. Eu vi mais por curiosidade mesmo, mas não vi a hora do filme terminar. Porém, o livro é incrível. Se vocês tiverem acesso ao livro, certamente por ser um livro muito antigo, deve ter de graça em PDF na internet. Se você tiver a manha de ler pelo computador, pode ler. Ou então a gente espera a Biblioteca Municipal reabrir e procura lá. Eu vou procurar quando reabrir. Mas vale a pena. Muitos filmes são baseados nesse livro. Inclusive a música a seguir, da roqueira Pitty, roqueira baiana. Eu gosto dessa banda. Na página 54 vocês vão ver a letra da música. Então, solta o som, DJ.
O robô Han é capaz de olhar para você e já te reconhecer. E se isso não é muito, ele ainda pode estabelecer um primeiro contato contigo. Yes, I like women very much. Este simpático robô tem uma semelhança incrível com os humanos, devido ao especial silicone usado na forma do seu rosto, e isto é controlado por 40 sensores individuais. Cada forma ou expressão pode ser controlada a partir de um celular. Mas este robô humanoide é capaz também de te observar e te imitar graças a câmeras embutidas no interior de seus olhos. Han combina as imagens de várias câmeras espalhadas em seu tronco e olhos com um software que reconhece quem está na sua frente e pode então imitar sua expressão e inclusive começar uma conversa com você. O ponto de partida desta interação com os humanos é o olhar e a possibilidade de poder responder às expressões das pessoas com gestos completamente realistas. Erika é uma espetacular criação do professor Hiroshi Yashiro. É um androide de incrível aspecto humano que ultrapassa a fronteira do nosso cérebro, que não identifica se é atrativo ou repulsivo, pois é uma perfeita cópia humana, tanto no aspecto quanto no comportamento. Na fabricação do androide Erika, o trabalho foi de imitar os humanos, pois ela fala igualmente, se move também, claro, com uma linguagem corporal típica de uma pessoa japonesa. Tem também ações não verbais, como os movimentos faciais das crianças, relacionadas com as emoções, movimentos naturais com a cabeça e conversas com as pessoas. O objetivo deste projeto é poder ter conversas naturais com este robô, de 166 centímetros de altura, que simula uma garota de 23 anos, com traços japoneses e europeus. O androide Actroid é um robô super realista que pode imitar as expressões faciais e movimentos do seu criador com uma incrível precisão. Este robô foi criado com o intuito de observar e cuidar de pacientes nos hospitais. Segundo seus fabricantes, os pacientes se sentiriam mais seguros sabendo que tem alguém olhando e cuidando deles. Este robô é capaz de manter uma simples conversa e pisca os olhos de uma maneira muito real. Também é capaz de detectar e imitar as expressões faciais de uma pessoa em sua frente. Seus fabricantes têm um grande motivo para sentir orgulho deste androide, pois ele possui o recorde Guinness do primeiro androide realista. Este robô pesa somente 30 quilos e mede 140 centímetros sentada. E não é louco pensar que logo logo ela também estará caminhando pelos hospitais. Durante décadas, livros e filmes refletiram a ambição do ser humano em criar robôs com sua própria semelhança e que são capazes de realizar os seus próprios trabalhos. E isso agora se aproximou muito em se converter em realidade. Uma prova disso é o Android Geminoid DK. Este robô é o terceiro androide de uma gama hiperrealista e, lógico, uma invenção de um prestigiado cientista japonês que busca aproximar a robótica dos seres humanos. Com sua semelhança do professor Henry, este androide com pele à base de silicone e cabelos reais é capaz de imitar os gestos de seu mestre, dizer várias frases e responder a estímulos como o sorriso de outra pessoa. Na verdade, em uma ocasião o professor deixou o androide sentado em frente de uma classe e os alunos nem se deram conta de que não era ele realmente. O Instituto Nacional de Ciências e Inovação de Tóquio, no Japão, anunciou que vão morar no Japão de maneira permanente 2 robôs dos mais avançados do mundo. Os 2 exemplares foram projetados com características físicas quase idênticas aos humanos. Os modelos de androides dos mais avançados do mundo têm traços femininos e os 2 foram projetados com traços japoneses, com peles de silicone e músculos artificiais que as permitem fazer movimentos naturais e suaves. Os androides produzem cada vez mais com detalhes os gestos de uma pessoa. Os 2 robôs podem conversar e contar piadas. Stories like these make me glad I have a barrier between you and you. Falar em vários idiomas e interagir com as pessoas. Além disso, sua voz pode variar de um tom mais grosso
a um mais feminino. No instituto, estes dois robôs ocuparam cargos de pessoas comuns, passando informações científicas no lugar. Os visitantes poderão conversar com elas e tocá-las para provar que não se parecem nada com duas incríveis criações robóticas, e sim com seres humanos. 2014. I suspect she is actually reciting stored information, but her facial movements are very impressive at times. A China também já possui seu primeiro robô interativo, a linda Jia Jia, que é uma máquina com a aparência de uma mulher chinesa atraente e jovem, que é capaz de conversar e sincronizar seu discurso com movimentos dos seus lábios e mostrar incríveis expressões faciais. Toda bem vestida, ela também foi apresentada em 2016 pelos seus criadores da Universidade de Ciências e Tecnologia da China. How old are you? It's a secret. Uma equipe especializada no desenvolvimento da robótica e trabalharam 3 anos neste modelo. O diretor da equipe explicou que este androide pode se mover, mostrar expressões faciais, e inclusive mover seus globos oculares de maneira natural. Ele também comentou que sua equipe seguirá trabalhando para que sua mulher robotizada de cabelos longos e escuros desenvolva habilidades de aprendizagem para reconhecer expressões faciais e assim interagir com os outros de uma maneira mais profunda e diversificada. Se você quer meu mel, se esqueça de ir pro céu. Do you have a favorite singer? My favorite group is Radiohead. Não tinha como falar dos robôs mais sofisticados e semelhantes com os humanos sem falar dela, Sophia. Desenvolvida por uma empresa de robótica americana, na atualidade, este robô é considerado o mais perto do humano possível, tanto pela forma que se move, como a que se fala. Sophia tem 62 arquiteturas faciais e no pescoço, e uma pele de silicone. Ela também possui câmeras em seus olhos, que a permite conhecer rostos e estabelecer contato visual. Além do mais, ela pode conversar normalmente, utilizando um software de reconhecimento de voz. O fundador da empresa afirmou que está criando estes robôs, fique ligado, para servir na saúde, na educação e no atendimento ao cliente, na assistência em escritórios, fábricas e muito mais. Até não ter mais emprego para o ser humano, né? Esses avanços tecnológicos são formidáveis, minha galera do bem, mas o que me assusta é a ambição de meia dúzia de poderosos que podem facilmente acabar com a nossa essência, nossos empregos e o pior, podemos voltar a ser escravos. Fique ligado. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima, minha galera do bem. Um forte abraço. Tchau, tchau. Assassinato é um truque novo para um robô. Parabéns. Responda. O que significa este gesto? Quando entrou, quando olhou para o outro humano, o que significa? É um sinal de confiança. É uma coisa humana. Você não ia entender. Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são difíceis. Quer dizer, o seu criador? Sim. Então, por que o matou? Eu não matei o Dr. Lenin. E por que se escondeu na cena do crime? Eu tive medo. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos.
Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Chegando ao final da aula, temos a nossa tarefinha de costume. Exercícios da página 55 que vão analisar essa parte da robótica, mais baseado na letra da música e algumas outras coisas. Pensem para responder, não respondam correndo. Vocês estão indo muito bem, vamos manter essa pegada firme aí. E também, como a moral se diferencia da ética. Eu disse lá no começo, isso é importante. Quero que vocês façam isso. Recomendo para vocês um desses 3 filmes, ou todos. Em primeiro lugar, eu já vi todos, né? Em primeiro lugar, o filme Cópias, De Volta à Vida, com Keanu Reeves, aquele que fez o Matrix. Muito massa o filme. Pelo filme ser indicativo de 14 anos, e vocês não têm 14 anos ainda, apesar de não ter uma violência muito grande, não. Vocês já estão acostumados, já viram coisas mais sérias do que isso. Porém, vamos seguir a indicação. Se é 14 anos, vocês teoricamente só podem ver com seus pais do lado ou então algum adulto. Em segundo lugar, Eu, Robô. Eu passei um trechinho para vocês na aula. É um filme muito massa, muito interessante. Também tem algumas cenas de violência e mostra como os robôs seriam se eles adquirissem uma inteligência própria para o mal. Está disponível apenas no Telecine Play. Esse é o pecado. E I Am a Mother. Esse tem no Netflix. Esse é 12 anos, esse dá para vocês verem. É o mais fraco de todos. Mas, de repente, é o meu gosto, né? Eu não quero influenciá-los. Vocês têm a escolha de vocês. Amanhã tudo vai ficar bem. Redescobrindo sonhos. Vem depressa pro caminho, vamos recomeçar. Já me cansei de sempre andar sozinho. Meu coração me convenceu que é bem melhor ver tudo que há de bom em se viver. Se um dia acabar, procure um pôr do sol. As asas vão se abrir e os seus sonhos virão. Pois não acaba aqui, nascemos pra voar. A vida é uma imensidão. 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 Amanhã tudo vai ficar bem, redescobrindo sonhos. Vem depressa pro caminho, vamos recomeçar. Já me cansei de sempre andar sozinho. Meu coração me convenceu que é bem melhor ver tudo que é de bom em se viver.
sol, as asas vão se abrir e os seus sonhos virão, pois não acaba aqui. Nascemos pra voar. A vida é uma imensidão. A vida é uma imensidão. A vida é uma imensidão. A vida é uma imensidão.